Antes de eu entrar no estudo do dissídio coletivo, deixa eu responder uma pergunta que foi feita por uma colega, que foi a seguinte. Marcelo, se o empregado ele é suspenso, e aí o empregador move o inquérito no prazo de 30 dias e corre o processo. E o processo demora 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Ele fica sem receber o salário esse tempo inteiro? Fica. Isso é uma punição antecipada, principalmente se o inquérito for julgado improcedente. Esse é um problema da lei? Não. É um problema da lei não ter sido atualizada. Porque na época em que foi aprovado esse texto, um processo não demoraria isso nunca, né? Então, hoje, mantém-se a mesma lei que acaba gerando uma injustiça, que é o afastamento por um tempo exagerado, digamos assim. No caso do estável decenal, a indenização que lhe é devida é uma indenização dobrada, então há uma compensação. Ele fica 2, 3 anos afastado, 2 anos vai dar 24 meses de salário, ele vai receber 48 salários. Acaba sendo um excelente negócio. No caso do dirigente sindical, isso é só tese. Exatamente a razão dessa demora do processo, alguns defendem a tese de que seria bom e que se fosse punido o empregador com o pagamento dos salários em dobro. Mas isso é tese, pura tese. Ok? Bacana? Vamos falar agora do dissídio coletivo. O que é o dissídio coletivo? Qual é a realidade atual do dissídio coletivo? Para que serve o dissídio coletivo? Quais são as espécies de dissídio coletivo? A natureza jurídica dessa ação é, mais uma vez, tal qual o inquérito, uma ação de natureza constitutiva. Só que agora, constitutiva, positiva e não negativa. Então, o que se objetiva com o inquérito é a criação de uma relação jurídica. Por isso, constitutiva positiva. É a criação da regra. Eu falei inquérito, mas quis dizer dissídio, né? Perdão. O que se objetiva com o dissídio é a criação de uma regra. Então, o dissídio coletivo, qual é a natureza jurídica do dissídio coletivo? Natureza constitutiva positiva. Porque o objetivo do dissídio coletivo é o quê? Criar aquela regra que os sindicatos em negociação coletiva não conseguiram criar. Então, frustrada a negociação coletiva, cujo objetivo era formar uma norma coletiva, surge o ajustamento do dissídio coletivo, cuja finalidade é a criação da regra. Então, é uma ação de natureza jurídica constitutiva. Constitutiva positiva, porque é a criação da regra, e não o desfazimento da regra. Ok? A que tipo de dissídio eu estou me referindo aqui? É o dissídio coletivo de natureza econômica. Porque dentro da classificação das espécies de dissídio coletivo, se pode identificar o chamado dissídio coletivo de natureza econômica, esse que nós acabamos de falar, cujo objetivo é criar uma regra, o de natureza jurídica e o dissídio coletivo de greve. Essa é uma classificação tão aceita que o próprio regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho se refere a esses tipos de dissídio. Dissídio coletivo de natureza econômica, dissídio coletivo de natureza jurídica e dissídio coletivo de greve. Essas são as três modalidades, digamos assim, de dissídio coletivo. E esse que eu estou falando aqui é o dissídio coletivo de natureza econômica. Bom, quais são os pressupostos de ajuizamento desse dissídio, o de natureza econômica?
a Constituição da República, no artigo 114, parágrafos 2º e 3º, estabelecem que a negociação coletiva frustrada é o principal pressuposto de ajustamento do dissídio coletivo. Então, a ação coletiva frustrada é o principal pressuposto de ajustamento do dissídio coletivo. Então, é preciso que o empregador, representado esse empregador pelo sindicato da categoria econômica, o empregado, representado pelo sindicato da categoria profissional, esses dois sindicatos tentem negociar para firmar um documento chamado Convenção Coletiva de Trabalho. Frustrada essa negociação coletiva, o dissídio coletivo pode ser proposto. Então, a negociação coletiva frustrada é o principal pressuposto para ajustamento do dissídio coletivo. Ok até aqui? A emenda constitucional 45 passou a exigir que essa ação fosse objeto de um mútuo consentimento. Portanto, empregado e empregador, representados por seus sindicatos, precisam concordar para entrar com a ação. Se o sindicato da categoria profissional, que representa os empregados, entra com a ação, e o sindicato da categoria econômica se recusa, por exemplo, a comparecer na audiência de conciliação, que é marcada obrigatoriamente no procedimento do dissídio coletivo, provavelmente o processo será julgado extinto, porque ele depende desse mútuo consentimento. Então, se não há um mútuo consentimento, não se pode falar em ajustamento desse dissídio. Projeta para mim, Diogo, o artigo 456 aí, por favor. Diz assim: a instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal, artigo 856. Poderá também ser instaurada por iniciativa do presidente ou ainda a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. Entende-se que esse artigo 856, ele não foi recepcionado pela Constituição da República, em parte. Por quê? Quando aqui está escrito, a instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Até aqui tudo bem. Poderá também ser instaurada por iniciativa do presidente? Não, não pode o presidente de ofício querer provocar o dissídio coletivo. Mas e a requerimento da Justiça do Trabalho, a requerimento do Ministério Público do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho? Aí pode sim. Então, por força do que está previsto, pode fechar, Diogo, por força do que está previsto no artigo 114 da Constituição, naqueles parágrafos que eu já mencionei, tem legitimidade para a propositura do dissídio coletivo? Os sindicatos e o MPT, na hipótese de greve, o texto fala suspensão do trabalho, greve. Então, o Ministério Público tem interesse de mover esse dissídio coletivo na hipótese de greve. O que não foi recepcionado? Não tem legitimidade. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Então, o presidente do TRT não tem legitimidade para ele próprio, sem provocação de ninguém, mover esse dissídio coletivo. Isso já foi assim, não é mais, né? Já foi possível isso, hoje não é mais. Traz para mim o artigo que eu projetei aqui, artigo 857. A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais. Leia-se hoje sindicato. Excluídas as hipóteses aludidas no artigo 856, mas com a ressalva que eu já fiz. Quando ocorrer suspensão do trabalho. Sem suspensão do trabalho, o Ministério Público tem legitimidade. Parágrafo único.
Quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes e, na falta destas, pelas confederações respectivas no âmbito de sua representação. Então, como é que a instância é instaurada? Volta aqui, me obrigado, João. Pode fechar. A instância é instaurada pelo sindicato. Em sua falta, ou seja, inexistindo o sindicato, eu estou me referindo às categorias que não são organizadas, será a federação e logo depois a confederação. Muito difícil isso acontecer hoje em dia. Se surge um nicho diferente de mercado, rapidamente alguém se arvora em criar um sindicato. Já tem até a criação de sindicato dos empregadores domésticos, é muita falta do que fazer, não? Sindicato dos empregadores domésticos. Tem o sindicato das empregadas, tem o sindicato dos empregadores domésticos. É muita falta do que fazer. Mas pelo menos serviu para que no estado de São Paulo conseguissem firmar uma norma coletiva que eu achei muito inteligente. O que o sindicato fez? Criou um piso salarial alto. Os dois sindicatos das empregadas domésticas de São Paulo e do sindicato dos empregadores domésticos criou um piso salarial bem alto, de forma a compensar eventuais horas extras. Então, sabe que o cumprimento da jornada será impossível, né? Então, o sindicato flexibilizou, dizendo o pagamento desse piso justifica o cumprimento de jornada extraordinária, então fez uma compensação. Mas o fato é que, normalmente, tem sindicato em tudo quanto é atividade. Então, o sindicato tem legitimidade, não existindo sindicato, federação, não existindo federação, a confederação. Volta aqui para o texto projetado, por favor. O artigo 857 fala assim, de novo, 857, a representação para instaurar a instância constitui prerrogativa das associações sindicais. Por que associação e por que não sindicato? Fecha aqui em mim, por favor. Antigamente, quando o Estado concedia a tal carta sindical, porque o sindicato era atrelado ao sindicato, então só o Ministério do Trabalho autorizava o funcionamento do sindicato, nenhum sindicato nascia sindicato como é hoje. Ser uma associação era uma fase prévia da constituição do sindicato. Então, primeiro ele era constituído como associação e depois, preenchidos alguns requisitos de número de assinaturas, de tempo de associação, se não existia um outro sindicato naquela localidade para aquela categoria, o Ministério do Trabalho concedia uma carta sindical para que essa associação se convertesse em sindicato. É por isso que vocês volta e meia encontram jurisprudência já, súmula OJ já cancelada, falando de dirigente de associação profissional, porque a associação profissional era o embrião da formação do sindicato. Hoje não é mais assim, então é normal que o texto legal faça menção à associação sindical, é normal que assim seja. Eu disse que existem 3 tipos de dissídio coletivo. O dissídio coletivo de natureza econômica, e para esse que a Constituição exigiu o mútuo consentimento, acabei de apagar aqui o dissídio coletivo de natureza econômica, e disse que existem outros 2 tipos de dissídio. Então vamos falar agora do dissídio coletivo de natureza jurídica. O dissídio coletivo de natureza jurídica é um dissídio no qual ocorre a interpretação de normas de interesse da categoria. Então, o que eu tenho aqui é o chamado dissídio coletivo de interpretação. Interpretação de normas de interesse da categoria.
é muito comum se acreditar, e é uma falsa crença, de que esse dissídio coletivo de natureza jurídica permite a interpretação de uma lei que se aplica para todo mundo, mas não há interesse jurídico nesse sentido. A interpretação que se faz no dissídio coletivo é tão somente de uma norma de interesse da categoria. Então vamos imaginar, vamos exemplificar aqui, um dissídio coletivo cujo objetivo seja interpretar a Lei 8.906 de 94. O que é a Lei 8.906 de 94? Relembrando, é o Estatuto da Advocacia e da OAB. Esse estatuto tem uma série de regras que cuidam do advogado empregado. O estatuto estabelece que a jornada do advogado empregado é uma jornada de quantas horas? 4 haha, né? A jornada do advogado empregado é uma jornada de 4 horas. E por que o haha? Porque, na verdade, o texto da Lei 8.906 fala de salvo dedicação exclusiva. E existem duas interpretações para que seja dedicação exclusiva. Uma, a dedicação exclusiva é aquela que o advogado não pode exercer a advocacia para mais ninguém, nem particularmente. E 2, que é a que prevalece nos tribunais trabalhistas, de que se o advogado tem uma jornada de 8 horas, isso significa dedicação exclusiva. Não seria interessante se o sindicato que representa a categoria dos advogados no município do Rio de Janeiro propusesse um dissídio coletivo suscitando grandes escritórios de advocacia, suscitando o sindicato dos escritórios de advocacia que tem sede em São Paulo, porque ele tem base territorial em São Paulo e no Rio de Janeiro, não existe um sindicato do Rio de Janeiro, não sei porquê os escritórios de advocacia aqui não tiveram interesse em criar esse sindicato. Para que se fixasse um alcance dessa norma de interesse da categoria, seria interessante. Por que o sindicato não faz isso? Porque é sindicato de advogados e sabe o risco que isso tem. Vamos imaginar que, na interpretação do Tribunal do Rio de Janeiro, que o dissídio coletivo é uma ação de competência originária do tribunal, então, na interpretação do TRT, julgamento da sua seção de dissídios coletivos, fosse assim o alcance dessa dedicação exclusiva. Considera-se dedicação exclusiva sempre que no contrato houver uma cláusula exigindo do empregado dedicação exclusiva. Ponto. O advogado está roubado. E aí acaba sendo uma interpretação que vai prevalecer para todo e qualquer advogado empregado que se estabeleça no município do Rio de Janeiro. E se a ação for proposta por um sindicato, não é o caso, sindicato dos advogados do Rio de Janeiro, eu não sei se a base dele é municipal ou estadual, mas vamos imaginar que seja um sindicato que represente os advogados do Estado do Rio de Janeiro. Vai valer para todos os advogados do Estado do Rio de Janeiro. Então, uma faca de 2 legumes. Né? É muito perigoso. Né? Então, é o advogado, o sindicato, que conhece a jurisprudência do tribunal, porque acho que sindicalismo é bem coisa de advogado trabalhista. Então, durante décadas, as direções que sucederam no sindicato dos advogados do Rio de Janeiro são de advogados trabalhistas. Por essa razão, é que eles não movem esse dissídio coletivo. Não é falta de interesse em defender a categoria, porque é muito arriscado. Porque o tribunal é, por natureza, conservador. Um tribunal é conservador da sua própria essência. É da essência do tribunal ser conservador. Uma vez assisti uma palestra do ministro-presidente do TST, um ministro que já até se aposentou, e era para magistrados recém-empossados. Eu estava assistindo assim meio de lado, e o ministro falou assim: os juízes do trabalho precisam ser truculentos. O ministro-presidente do TST. Vai falar isso para juiz de trabalho? Não precisa, o juiz de trabalho já é truculento. Né? Então, o juiz de trabalho tem que ser truculento, porque o papel dos tribunais é de pacificar. O do juiz do trabalho é prestar jurisdição a qualquer custo. Então, os tribunais é que têm um papel mais conservador. Palavras do ministro, que já até se aposentou, na verdade até morreu, presidente do Tribunal Superior do Trabalho da época. Então, dentro desse contexto, não é conveniente se propor um dissídio coletivo de natureza jurídica, é muito arriscado, a não ser que se tenha certeza de como que
a tese está evoluindo. Então já tem uma ideia, jurisprudência tudo no mesmo sentido, vamos aproveitar para mover o dissídio coletivo, que a sessão de dissídio coletivo não vai ignorar a sua própria jurisprudência. Aí aproveita e move um dissídio. Como são poucas as categorias que têm lei própria recentemente, essa é uma das últimas, porque todo ano tem lá uma aprovação de uma lei esquisita, que regulamenta a atividade da manicura, como se fala, acho que é assim, acho que essa é a expressão. Diz o que? A manicura tem que usar, não é de empregado, todas as regulamentações que acontecem ultimamente não se referem a esse profissional empregado. Então acaba não tendo grande interesse. A última das leis que teve uma importância grande e que pode ser muito bem objeto de interpretação via dissídio coletivo de natureza jurídica é a do motorista profissional. Uma norma cheia, totalmente lacunosa, cheia de problemas. Aí eu acho que realmente é uma certa omissão do sindicato. Já poderia, a lei foi aprovada em 2011, já deu tempo para o sindicato dos trabalhadores motoristas no município tal ou qual mover um dissídio coletivo com um monte de cláusulas postulando a interpretação de uma série de regras muito duvidosas. A lei já é horrorosa para os motoristas, muito ruim. Ela manda pagar 1/3 da remuneração quando ele fica esperando carregar e descarregar o caminhão. Por quê? Qual é a razão disso? Porque ele está parado, não está dirigindo? Ele fica 8, 7, dorme esperando na fila para poder entrar no supermercado, por exemplo. Então, e isso vai ser remunerado com 1/3 da hora. É o chamado tempo de espera. Então, uma série de normas horrorosas para o motorista. O sindicato de motoristas já devia há muito tempo ter proposto esse dissídio coletivo. Então, esse é o objetivo. Por último, mas não menos importante, é o dissídio coletivo de greve, que também é um dissídio de interpretação. Também é um dissídio de interpretação. Interpretação, obviamente, do movimento grevista. Esse dissídio de greve, que é um dissídio de interpretação do movimento grevista, pode sim ter, em alguns momentos, cláusula de natureza declaratória, misturada a cláusulas condenatórias. Por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho reconhece que a greve foi abusiva, uma cláusula declaratória, e, consequentemente, determina o imediato retorno dos empregados ao serviço. Isso é a condenação a uma obrigação de fazer, voltar a trabalhar. Condena os empregados a sofrerem desconto pelos dias parados, também é uma cláusula condenatória. Então, o dissídio coletivo de greve pode ter cláusulas declaratórias, como pode ter cláusulas de natureza condenatória. Da mesma forma que as demais espécies de dissídio, é uma ação de competência originária do tribunal. Eu digo do tribunal porque o dissídio pode ser ajuizado no TRT como no TST. Depende da abrangência da categoria em conflito. Seja de natureza econômica, seja de natureza jurídica, seja de dissídio coletivo de greve. Sim. O de natureza jurídica ele pode acontecer em diversas esferas. Quando é uma lei de interesse da categoria, cada sindicato pode buscar essa interpretação na sua localidade. Uma confederação poderia propor essa ação em Brasília, no TST, para representar todos os trabalhadores e buscar logo uma interpretação nacional. Mas isso nunca aconteceu, porque se é arriscado criar uma regra para um Estado, que dirá uma regra totalmente descompassada da realidade, né? Porque a lei foi para ser aplicada em situações diferentes, né? Em estados diferentes. Mas será sempre um dissídio coletivo de tribunal, ou do TRT ou do TST. Por exemplo, petroleiros só tem dissídio coletivo no TST. Não existe acórdão de dissídio coletivo de petroleiro regional. É sempre movida por uma federação de trabalhadores e sempre julgada no Tribunal Superior do Trabalho por sua seção de dissídios coletivos, já que os conflitos de greve são conflitos nacionais. Mesma coisa acontece, a negociação coletiva para criar a regra para a categoria também é nacional. Então o dissídio acaba sendo também um dissídio nacional, ajuizado
lá no TST. Bacana? Vamos falar agora sobre o procedimento. Deixa eu pegar aqui. O procedimento do dissídio coletivo. E como toda ação, começa com a petição inicial, né? Como todo procedimento, começa pela ação, cuja a representação junto ao tribunal, a ação será sempre escrita. Nós lemos agora há pouco, podemos voltar nele. Projeta de novo aqui para mim, o jogo, por favor. O 856 de novo, olha o texto. A instância será instaurada mediante representação escrita. Só existem duas ações que a lei trabalhista necessariamente impõe a forma escrita. É o dissídio coletivo e o inquérito que nós vimos no outro bloco. Então, a representação ela é necessariamente escrita. Fecha aqui em mim de novo. Então, a ação é necessariamente escrita. Portanto, nós temos sempre uma petição inicial. Sempre haverá uma petição inicial. Volta no slide para mim, Diogo. Projeta de novo, Diogo, o slide. Artigo 858. A representação será apresentada em tantas vias quanto forem os reclamados e deverá conter a designação e qualificação dos reclamantes e dos reclamados, dos sindicatos, e a natureza do estabelecimento ou do serviço. B, os motivos do dissídio e as bases da conciliação. Então, os requisitos dessa petição inicial estão descritos no artigo 858 da CLT. Então, eu vou olhar para o 858 e vou acrescentar os requisitos do artigo 840. Fecha aqui em mim de novo. Então, eu vou acrescentar os requisitos do artigo 840. Então, além daquilo que o 858 diz, as cláusulas fundamentadas, além das cláusulas fundamentadas, as bases para a conciliação, porque o mais importante do dissídio coletivo, como em todo procedimento trabalhista, é a realização da conciliação. Então, mais importante até do que a propositura de uma ação para ter um julgamento, é a realização de um acordo no dissídio coletivo. A CLT dispõe, lá no artigo 764, 764, que todos os procedimentos dos seus trabalhos se sujeitam obrigatoriamente à conciliação, individual ou coletiva. Então, no próximo bloco, eu vou falar sobre esse procedimento da conciliação no dissídio coletivo.